Bom, pessoal, então essa é a nossa primeira aula, né? Depois que a gente já fez aquela apresentação no primeiro dia, né, do nosso encontro, de como vai ser conduzido o curso. Então, a gente aqui agora já vai começar com o conteúdo mesmo da disciplina, né? Então, como eu havia falado, né, essa disciplina é formada por uma primeira parte de lógica formal. E esse texto já vai estar lá disponível no Teams para vocês, lá nos arquivos. Então, se vocês quiserem ir acompanhando com o texto impresso, vocês podem, fica à vontade, mas eu deixei ele projetado aqui na tela para a gente ir acompanhando e eu ir explicando, né, e não esquecer de nenhum detalhe, tá ok? Então, nesse primeiro momento, eu espero chegar até a parte de conectivos e as respectivas tabelas verdade, tá certo? Mais para frente vocês vão entender bem o que seria isso, né? Então, vamos assim, tentar organizar o nosso raciocínio para a gente pensar com lógica, que é a lógica utilizada tanto no campo da matemática quanto no campo da ciência computacional, certo? Então, a gente precisa ter o domínio desses conceitos para que o nosso raciocínio tenha coerência na nossa argumentação, tá? Isso serve para a vida também. Vocês vão perceber que tem muita coisa muito exemplo que eu dou com relação ao nosso dia a dia, né? Para vocês compreenderem melhor a aplicação desses conteúdos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que se pode ser considerado em lógica uma afirmação, uma proposição, uma sentença, né? É tudo que a gente pode classificar como verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, nessa primeira frase, 10 é menor do que 7. Deixa eu chegar para cima aqui. 10 é menor do que 7. É uma coisa que a gente pode avaliar se é verdadeiro ou falso, né? Então, nesse caso, é falso. 10 não é menor do que 7. A cidade de Niterói é bonita. Aí é aquela coisa, vai ter gente que vai concordar, vai dizer que não, isso é falso, né? Ou, isso é verdadeiro. E vai ter gente que vai discordar, não, Niterói é feia, Niterói então isso é falso, tá? Mas, de uma maneira ou de outra, pode ser classificado como uma afirmação verdadeira ou falsa. Esse é o propósito, tá? Paulo é alto e inteligente, também é outra afirmação. O rio é raso ou está poluído, é outra afirmação. Repara que da afirmação do Paulo para a primeira, a diferença é que eu estou ali, na verdade, fazendo duas afirmações a respeito de Paulo. Eu estou dizendo que Paulo é alto e Paulo é inteligente. Na primeira, eu fiz uma única afirmação: 10 é menor do que 7. Então, na terceira frase, quando eu falo Paulo é alto e inteligente, eu estou usando o que a gente chama em lógica de conectivo. Tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu estou utilizando, né, o conectivo, que é esse conectivo E aqui, certo? Então, mesma coisa, o rio é raso ou está poluído. Então, também tem um outro conectivo aqui que é o ou. Então, na verdade, eu estou fazendo também duas afirmações unidas pelo ou, tá? E na última, eu estou dizendo que se 2 é par, então 3 é menor do que 2. Isso é o que a gente chama, em lógica, tá? De condicional. Então, eu estou colocando o fato de 3 ser menor do que 2 na condição de 2 ser par, tá? Bem, então isso a gente vai ver mais para frente, né? Vai entender quando que a gente vai classificar isso como verdadeiro ou falso e de que modo, né? Porque, por exemplo, nessa última frase, 2 é par, eu tenho como dizer se isso é verdadeiro ou falso. Na verdade, é verdadeiro. 3 é menor do que 2, eu também tenho como dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, na verdade, é falso, né? Então, aí, baseado nisso, eu vou ser capaz de avaliar se a minha frase inteira é verdadeira ou falsa. Tá? Mas aí vamos seguindo para os exemplos de coisas que não são proposições, né? Coisas que você não tem como avaliar se são verdadeiras ou falsas. Estude para a prova. Isso é uma ordem que a gente está dando, né? Então, uma ordem você não pode afirmar se é verdadeiro ou falso, tá? Outro caso aí. A cadeira do papai. Tá,
cadeira do papai, o quê? Né? Se eu dissesse a cadeira é do papai, aí já seria outra, aí sim seria uma afirmação. Mas eu estou apenas apresentando um objeto, a cadeira do papai. Tá? E eu tenho que falar, dar alguma característica acerca desse objeto para que isso possa ser considerado verdadeiro ou falso. Às vezes eu me sinto dando aula de português, tá? Mas é assim mesmo. Né? Lógico que a gente, mais para frente, quando a gente começar a usar a simbolização das sentenças, né? Fazer a simbolização das sentenças, vai parecer realmente que parece que eu estou dando aula de português. Mas enfim. Aí na terceira afirmação, 1 mais 2. 1 mais 2 o quê? É igual a 3? Não é igual a 3? É menor do que 7? Tá? E na quarta afirmação, esse conjunto aí ABCD. Tá? Então, isso aí, nada disso eu posso. Nenhuma dessas 4 frases que eu apresentei aí, a gente tem como colocar ela como verdadeira ou falsa. Então, não são proposições, tá? Não são sentenças, não são afirmações. Tá bom? Vamos seguir. No exemplo 1.1, aqui eu já estou entrando, né, um pouco com a simbolização e já estou colocando os conectivos, tá? Que é o que já está falando ali em cima, né? O que seria um conectivo numa linguagem, tá? Principalmente na linguagem matemática, é utilizada para formar sentenças compostas a partir de proposições simples. Então, por exemplo, eu tenho ali 2 proposições. O triângulo ABC é retângulo, o triângulo ABC é isósceles. Então, eu vou chamar de proposição P, a proposição, o triângulo ABC é retângulo. Vou chamar de proposição Q, a afirmação, o triângulo ABC é isósceles, tá? Então, eu estou atribuindo uma letrinha, tá? Uma letrinha no português, para uma determinada afirmação, para uma determinada proposição, tá certo? Então, é dessa maneira que a gente vai simbolizando as sentenças, tá bom? Bom, aí você tem lá a primeira proposição. O triângulo ABC é retângulo e isósceles. Isso a gente chama em lógica de conjunção. Estou juntando uma afirmação com outra, tá? Por meio de um e. Eu estou fazendo 2 afirmações, tá bom? 2 afirmações. Bem, e como a gente simboliza isso? Esse é um símbolozinho meio circunflexo, né? Um circunflexo. E é utilizado pelo e. Tá? Isso aí faz um pouco de alusão, mais para frente, quando a gente estiver estudando conjunto, vocês vão associar melhor. Né? Esse e, como está aí, né? Esse e assim, você vai vai ter uma ideia de interseção. Porque esse é um conceito até que você já tem, né? Já vem lá do ensino médio, do ensino básico, o fato do seguinte: se um elemento pertence a um conjunto e a outro conjunto, então ele pertence à interseção. Então, por isso que esse símbolozinho E aqui ficou meio que associado, né? Ficou meio que parecido com o símbolo de interseção. Tá bom? Agora a gente vai para a disjunção. A disjunção é o ou, né? Na nossa lógica aqui. Então, aí a frase seria: o triângulo ABC é retângulo ou isósceles. Então, o símbolo do ou, lógico, é um Vzinho, tá? É o tipo do E, só que de cabeça para baixo, tá? Que remete à ideia de união. Quando que um elemento está na união dos 2 conjuntos? Quando ele está num conjunto, está no outro conjunto ou está nos 2, certo? Vocês vão perceber aqui que o ou para matemática, né, ele não é exclusivo, da mesma forma como a gente muitas vezes usa ele no português. Tipo, eu vou à praia ou à piscina. Se eu vou à praia, eu não vou à piscina. Se eu vou à piscina, eu não vou à praia. Tá? Então, o ou no português, ele dá mais uma sensação de exclusividade. Você vai fazer uma coisa ou outra exclusivamente. Né? Mas na matemática, não. O ou, em geral, é exclusivo, caso contrário. Né? Nos concursos públicos, para haver uma diferenciação nisso aí, o que eles costumam colocar? Né? Frases do tipo: ou o triângulo ABC é retângulo ou é isósceles. Quando ele faz ou, então isso já dá uma ideia da construção do ou exclusivo.
quando não coloca esse ou no início, aí não, aí um ou inclusivo, tá? Bem, continuando. O triângulo ABC não é retângulo. Né? Isso é a negação de uma sentença. Aí vamos lá. Existem, dependendo da literatura, né, do livro que vocês estão pesquisando, estudando, a gente tem um tiozinho na frente do símbolo da proposição, né, do símbolo da frase. Então, eu chamei de P o triângulo ABC ser retângulo. Então, o triângulo ABC não é retângulo, eu vou colocar um nãozinho na frente do P. Então, é falso que o triângulo ABC é retângulo. Quer dizer, não é que é falso, nega-se o fato do triângulo ABC ser retângulo. Ou seja, se isso for uma verdade, a negação é uma falsidade. Se isso é uma falsidade, a negação é uma verdade. Tá? Então, é por aí que a gente tem que pensar. Quando a gente põe um nãozinho na frente, não significa que isso se torna, né, esse não P que está aqui, não significa que isso se torna uma coisa falsa, tá certo? É igual quando você põe, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar bem, quando você põe um menos na frente de uma variável, tá? Se isso aqui não significa um número negativo. Se o seu x for um número negativo, o menos x vai ser um número positivo. Então, é a mesma ideia. Bem, e aí a gente pode encontrar na literatura também essas outras simbolizações aqui, tá? No livro que eu indiquei para vocês, o primeiro livro do... Ai, gente, aquele laranjinha, agora eu esqueci o nome do autor. Edgar de Alencar Filho. Ele usa esse não aqui. Então, esse texto eu fiz baseado nesse livro do Edgar de Alencar Filho, então por isso eu mantive essa anotação. Agora, o outro livro, que é o da Judith Guestin, né, um livro maior, é a outra parte, quando eu entro com quantificadores e tal, aí a anotação que ela usa é essa daqui, certo? Então, aí vocês vão ter que fazer uma adequação. Mas eu lá, naquele texto, aí eu vou usar a linguagem adequada ao livro que eu estou indicando, tá bom? Então, nesse caminho aí, eu vou mudar um pouquinho a anotação por conta do livro que eu estou sugerindo. Enfim. Bom, se o triângulo... Aí vem a outra frase, né? Se o triângulo ABC é retângulo, então é isósceles. Veja, eu não estou aqui agora preocupada em avaliar se eu estou fazendo uma afirmação verdadeira ou falsa, enfim, só estou mostrando como a gente faz a simbolização dessas coisas, tá? Então, a condicional, como essa daí, se uma coisa acontece, então a outra acontece, né? A gente usa uma setinha. Então, se ficou P, então que, porque eu tenho, né? A afirmação P é o triângulo ABC retângulo. A afirmação Q é o triângulo ABC é isósceles. Então, se P então Q, significa que se o triângulo ABC é retângulo, então o triângulo ABC é isósceles. Só que, assim, no português, a gente não repete o triângulo ABC, né? Basta escrever então é isósceles, tá bom? A última frase, o último exemplo, né? O triângulo ABC é retângulo se somente se é isósceles. Isso é o que a gente chama de bicondicional, que é a condicional nos dois sentidos. Ou seja, eu estou apresentando que o triângulo ABC, se o triângulo ABC é retângulo, então ele é isósceles, ao mesmo tempo que, se o triângulo ABC é isósceles, então ele é retângulo. Tá? Em matemática, vocês já devem ter visto, né, na história de vocês aí na matemática, nos cursos que vocês já fizeram, nas séries, alguns teoremas utilizando essa frase, né, esse se somente se. Né? Então, esse se somente se tem essa conotação. É uma condicional nos dois sentidos, por isso chamada bicondicional. Tá? Aqui eu faço aquela observação que eu coloquei para vocês a respeito do ou exclusivo, né? Tem uma anotaçãozinha um pouco diferente aí, que é o V com um tracinho embaixo, né? E ele, na matemática, ele não é muito usado, certo? Mas em concursos públicos tem que ficar atento, porque eles fazem essa diferenciação. Então, uma dica que eu dou a vocês. Vamos lá. Na lógica, a gente tem que procurar ser cuidadoso com as situações ambíguas, não é? Então, tipo assim, vamos colocar lá, aquela primeira afirmação. João e Maria são casados.
como é que é isso? João é casado com Maria? Ou João é casado com alguém, Maria é casada com outro alguém e os dois são casados, né? Não necessariamente um com o outro. Se isso for importante, tá? Então, no contexto, isso tem que ser especificado. Outra frase interessante ali, que eu gosto bastante de destacar, né? Que é bastante assim, o pessoal gosta de fazer piada em cima dela, mas enfim. Traga sua esposa ou venha sozinho e tenha uma noite agradável, tá? Então, assim, isso no português, você não pode apresentar uma frase dessa forma, porque você tem aí dupla interpretação. Então, em algum momento aí, a gente vai ter que pôr uma vírgula, tá? Eu preferiria, né, botar uma vírgula aqui. Então, traga sua esposa ou venha sozinho e tenha uma noite agradável. Diferente de que se a gente tivesse colocado, né, a vírgula aqui, cadê? Se a gente tivesse colocado a vírgula aqui, ficaria assim: traga sua esposa ou venha sozinho e tenha uma noite agradável. Né? Então, ou seja, se você for sozinho, você vai ter uma noite agradável. No caso contrário, não. Então, enfim, é bom a gente especificar melhor isso. Então, eu prefiro colocar a vírgula aqui. Assim, exatamente assim. Mas aí como é que fica a simbolização de uma sentença desse tipo? Né? Exatamente como está aí, a vírgula, aí no caso a gente vai precisar fazer o uso de um parêntese, né? Um par de parênteses. Ou seja, você vai ter que, vamos colocar, se eu chamar, vamos lá, vou simbolizar aqui. Se eu simbolizar, traga sua esposa por uma sentença P. Se eu simbolizar, venha sozinho por uma sentença Q. Deixa eu melhor a caneta aqui. E se eu colocar, tenha uma noite agradável, como uma sentença R, tá? A vírgula, na posição que ela está, a simbolização ficaria assim. P ou Q, assim, né? Então, P ou Q, E, R. Se eu colocar a vírgula lá naquela posição que eu tinha colocado antes, né? Antes do ou, né? Então, isso aqui ficaria P, ou, aí vem a outra parte da frase. Q, O, Q e R. Tá? Então, tipo, na primeira, né, nessa daqui, a gente estaria dizendo, traga sua esposa ou venha sozinho. E tenha uma noite agradável. Tá? Então, eu tenho uma primeira parte, que é essa que está no parênteses, e o complemento depois com o E. Na segunda frase, seria essa daqui, eu faria traga sua esposa ou aí vem a segunda sentença, né? Venha sozinho e tenha uma noite agradável, certo? Então eu tenho que ter cuidado na hora de simbolizar, colocar os parênteses, tá bom? Bem, é muito comum na matemática também, tá? Nesse caso aqui, na condicional, tá? Assim, a condicional, se faz sol, então João vai à praia, né? Então, isso é simbolizado por P, então Q. Se eu chamar de P, fazer sol e João ir à praia de Q, tá? Então, ficaria P, então Q. A gente também pode escrever na língua portuguesa, né? Pode falar na língua portuguesa de várias maneiras, como estão aí, né? João vai à praia sempre que faz sol. Caso faça sol, João vai à praia. Tudo isso dá o sentido. Todas essas frases aqui têm a conotação condicional, tá? Faz sol, logo João vai à praia. Tá? Fazer sol é condição suficiente para João ir à praia. Essas duas últimas aqui. Ih, ficou errado ali o tracinho. Essas duas últimas aqui são mais comuns em textos envolvendo matemática mesmo, textos de matemática, tá? João ir à praia é condição necessária para fazer sol, certo? Então, no português é mais comum a gente ver as três primeiras, e nas duas últimas é mais comum a gente ver em matemática, tá? Enfim, agora vamos lá para as tabelas verdades. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fechar a câmera aqui, para a gente ficar com um espaço maior aqui da tela, sem vocês ficarem me vendo, né? Acho que vocês já me viram um tempo suficiente. Mas, enfim, então eu vou dar uma fechada aqui, qualquer coisa a gente pode abrir de novo. Vamos lá.
Bom, aí a gente tem as tabelas verdade de cada uma desses conectivos. É importante vocês não se preocuparem em decorar essas tabelas verdade, e sim compreender dentro do nosso senso comum, tá? Então, ó, eu vou dizer, o valor verdade de uma proposição P, ele pode ser verdadeiro ou falso. V, que eu vou simbolizar para verdadeiro, falso, que eu vou simbolizar para F, tá? E nesse texto, a forma funcional que a gente quer dizer é uma forma de função, tá? Quando eu vou escrever agora aqui, ó, V de P, tá? Isso aqui significa valor lógico de P, tá? Ou valor verdade de P. Então, eu posso escrever que V de P é falso, se P for uma afirmação falsa, ou posso escrever que V de P é verdadeiro, se P for uma afirmação verdadeira, tá bem? Então, só porque isso aqui vai dar uma ideia justamente de função, tá? Como se você tivesse aí uma função f de x, que vocês viram no colégio. Bom, então vamos lá, vamos avaliar, né, os valores verdade das sentenças compostas por meio de conectivo. Então, por exemplo, a tabela da negação, para começar, essa daqui. Isso eu já tinha até feito dado uma ideia antes. Então, a gente vai escrever nessa primeira coluna aqui os valores possíveis, né, os valores verdade possível para a sentença P, que seria verdadeiro ou falso. E aqui, né, o resultado da negação de P. Então, se P for verdadeiro, não P será falso. Se P for falso, não P será verdadeiro. Como eu já tinha até falado um pouquinho antes sobre isso. Tabela da conjunção. Vou aumentar um cadinho aqui. Essa daqui, tá? Aqui, para você ter uma conjunção, você tem que ter duas proposições, né? Para você juntar uma com a outra, tá? Então, P e Q, tá? Então, eu tenho valores lógicos possíveis para P e valores lógicos possíveis para Q. Como P pode ser verdadeiro ou falso e Q pode ser verdadeiro ou falso, né? Por combinatória, lembra disso? Processo multiplicativo, né? Eu vou ter lá dois possíveis valores para P e dois possíveis valores para Q. Então, no final, eu tenho 4 possíveis valores para P e Q. Né? A forma de eu avaliar, de eu ter a combinação verdadeira e falsa para P e para Q. Então, eu costumo escrever nessa ordem que está aí. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Tá? Vamos procurar adotar sempre esse padrão, né? Porque vai ficar mais fácil tanto para eu corrigir os trabalhos de vocês, né? Quanto para vocês mesmos se situarem nos textos que eu vou apresentar, né? Então vai ficar mais de acordo. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: quando eu faço uma afirmação com e, isso vai ser verdadeiro e isso vai ser falso? Então, se eu digo assim, eu sou professora e moro em Nova Friburgo. Então, estou dizendo para vocês, eu sou professora, vocês já sabem, e estou informando que eu moro em Nova Friburgo, isso é verdade. Então, quando eu faço essas duas afirmações, ambas verdadeiras, tá? A afirmação conjunta que eu fiz é verdadeira, porque eu falei duas verdades, né? Então, eu tenho aí uma sentença composta verdadeira. Então, por isso, P e Q fica com o valor verdadeiro. Agora, se eu falo, por exemplo, eu sou professora e presidente da República. Pô, tá, eu fiz uma afirmação verdadeira e outra falsa. Mas não existe uma afirmação parcialmente verdadeiro, parcialmente falso. Isso não existe em matemática. Ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Então, se eu faço uma afirmação verdadeira e outra falsa, a afirmação que eu fiz é falsa. Tá? Então, verdadeiro e falso vai ser sempre falso, que são esses dois casos aqui. E por último, mais ainda, né? Se eu disser que eu sou presidente da República e moro em Nova York, né? Então, eu fui duplamente falsa, né? Vamos colocar assim. Então, eu estou tendo aí uma afirmação verdadeira também, falsa também. Então, vocês percebam que esse sentimento de que
o E, né, uma frase construída com o E, vai ser verdadeira só se as duas afirmações que eu fizer ali forem todas verdadeiras. Isso faz sentido, né? Isso tem um sentido lógico para a gente. Então, não é difícil da gente memorizar isso aí, não precisa nem memorizar, é só a gente perceber isso, né? na nossa linguagem. Bom, então vamos à tabela da disjunção, essa daqui, do ou, tá? De novo, né, a mesma construção dessas duas primeiras colunas aqui, mas agora eu vou construir o ou. Então, vou até usar as mesmas sentenças que eu usei. A primeira, sou professora ou moro em Nova Friburgo. Então, eu fiz duas afirmações verdadeiras. Como o ou, como eu já tinha falado aqui para nós, ele vai ser inclusivo, então, né, P ou Q vai ser verdadeiro, quando as duas forem verdadeiras. Se eu disser também, eu sou professora ou presidente da República, tudo bem, eu não sou presidente da República, mas eu sou professora. Então, eu fiz uma afirmação verdadeira, uma vez que basta que uma seja verdade para que a minha frase completa não seja falsa, né? Seja verdadeira. Então, é o caso dessa linha e dessa linha aqui. Agora, se eu fizer as duas afirmações falsas, se eu disser assim, eu sou presidente da República ou moro em Nova York, é óbvio que eu contei uma mentira, né? Porque eu não sou nem uma coisa nem outra, tá? Eu não sou nem presidente, nem moro em Nova York. Então, aí é o único caso onde o ou é falso, quando eu faço as duas afirmações falsas. Tá? Isso não é difícil a gente perceber. No caso da disjunção exclusiva, a única coisa que vai mudar é a primeira linha. Que se eu tiver duas coisas verdadeiras, né? Então eu não tenho aquela coisa que uma está excluindo a outra, ou seja, uma sendo verdadeira, a outra tem que ser falsa. Né? Então é o único caso, né? No caso aqui, né? É a única que vai mudar em relação ao ou normal, né? O ou inclusivo da matemática, a única situação. Bom, vamos à condicional, que a condicional é a que normalmente as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de perceber. Então vamos lá, eu já estou acabando. Eu vou falar da condicional e aí depois eu dou uma encerrada e parto, no próximo vídeo, eu parto da construção de tabelas de verdade de proposições mais compostas, tá? Mas só para encerrar aqui. Então vamos lá para a tabela da condicional. De novo, eu tenho a mesma construção, né, de P e de Q, as mesmas variações. E vamos à nossa condicional. Então, percebam, eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de praia. Então, eu gosto muito de envolver meus exemplos com praia, porque pelo menos me bota mais lá pertinho da praia, né, próximo de onde eu vivi. Enfim, então, considere essa sentença aqui que eu vou colocar para vocês. Se fizer sol, então eu vou à praia. Eu estou colocando uma condição. Se fizer sol, então eu vou à praia. Tá? Aí, vamos associar aqui. Se fazer sol é P, ir à praia é Q. Tá? É Q. Então, se fizer sol e eu for à praia, tá ok. Né? A condicional que eu coloquei não foi violada, ou seja, eu não contei uma mentira. Né? Vamos ver na segunda situação. Fez sol e eu não fui à praia. Então, a condicional que eu coloquei, né, a frase que eu falei, foi uma mentira, porque eu disse que se eu fosse à praia, se fizesse sol, então eu iria à praia. Fez sol e eu não fui. Quer dizer, eu fiquei aí de mentirosa, né, nessa história. Então, essa é a única situação onde a minha condicional vai ser falsa. Quando eu tiver, né, a premissa acontecendo, tá? A condição acontecendo e a conclusão não acontecendo. E aí a minha afirmação inteira vai ser falsa, certo? Por quê? Se não fizer sol, tá? E eu for à praia, tá ok. Porque, pensa bem, vamos lá. Eu falo para vocês assim, gente, se amanhã fizer sol, eu vou à praia, tá? E você, tá, beleza. Aí vocês sabem o seguinte, amanheceu um dia ensolarado,
Aí vocês precisam, de repente, falar comigo. Pô, tá. Ah, a Flávia disse que ia à praia, então tá só hoje, ela deve estar lá. Aí vocês foram lá e eu não tava na praia. Aí você vai falar assim pra mim, pô, mentirosa, Flávia, né? Não tá na praia, tá? Agora, se não fizer sol, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive ir à praia, tá certo? Porque se não fez sol, eu posso ir à piscina, posso ir no shopping, posso passear, posso ficar em casa vendo série, posso à praia também. Não importa, eu não vou passar por mentirosa, entendeu? Então, nesses dois casos, né, de premissa falsa, com conclusão verdadeira ou falsa, tanto faz, nesses dois casos, tá? A minha condicional completa é verdadeira, tá? Então, é tipo assim, no português a gente tem que ter certos cuidados. Vamos imaginar aqui uma situação, né? Você está numa sala, tem você e mais uma outra pessoa. Aí você pega e fala assim, se há uma pessoa desonesta aqui, não sou eu. Aí você vai pensar assim, eu estou chamando a outra pessoa de desonesta? Né? Muita gente pode interpretar que sim, mas na verdade não. Eu estou dizendo, se há uma pessoa desonesta aqui, então não sou eu. Ou seja, eu não estou dizendo que tem uma pessoa desonesta aqui. Caso tenha, então não sou eu. Mas pode não ter. Então, eu não estou dizendo que, que tem uma pessoa desonesta na sala, tá? Então, eu não, na verdade, com essa afirmação, eu não estou chamando a outra pessoa de desonesta, porque eu não falei que tem pessoa desonesta na sala, né? Então, eu não estou chamando a outra pessoa de desonesta, né? Então, nesse caso aí, o advogado deita e rola, né? Nessas situações. Bom, vamos lá. Espero que vocês tenham compreendido o sentido da condicional, né? Vamos agora a bicondicional. Então, vamos lá, mesma coisa, né? As duas coluninhas aqui, construção igual. A bicondicional é como eu falei, é a condicional num sentido e no outro, tá? Então, quando as duas são verdadeiras, como está aqui, tanto o P então Q quanto o Q então P, elas vão ser verdadeiras, tá? Então, a condicional é verdadeira. Se eu tiver, né, uma delas falsa, então a minha bicondicional vai ser falsa. Porque, por exemplo, nessa daqui, né, nessa linha, eu tenho verdade e então falso. Aí isso vai ser falso, né? Então, mesmo que falso então verdade seja verdadeiro, mas lembra que o E, né? O E é falso se uma delas for. Vamos lá. Isso aqui é o seguinte, ó. Se você tem lá P, se somente se que é igual ou equivalente a isso aqui, ó. P, então que, tá? E, que, então P. Então, se uma dessas daqui for falsa, esse E todo vai ser falso, que é o caso, né? Vai ser o caso dessas duas linhas aqui. Nessa linha aqui, essa vai ser falsa. E nessa linha aqui, essa vai ser falsa, tá? Então, não pode, né? E nessa última aqui, poxa, professora, vai ser verdadeiro? As duas sendo falsas vai ser verdadeiro? Sim, porque olha, neste caso, falso então falso é verdadeiro. Neste caso, de novo, falso então falso é verdadeiro. E aí, pelo E, eu tenho isso tudo aqui verdadeiro. Tá? Então, eu vou à praia se somente se fizer sol. Aí sim, se não fizer sol, eu não posso ir à praia. Porque se eu falei se somente se fizer sol, eu não posso chegar numa situação de que não fez sol e eu fui à praia. Aí não pode, tá? Porque eu ia à praia se somente se fizesse sol, tá? Então, é diferente a ideia, né? Espero que vocês tenham percebido. Bom, vou encerrar aqui. Por enquanto, eu não vou passar nenhum exercício, né? Primeiro a gente tem que fazer alguns exemplos de tabela verdade que segue aí no texto, né? A gente vai construir essas tabelas verdades aí, do 1 ao 5, e aí sim vocês vão começar a exercitar, tá bom? Lembra que o livro que eu indiquei, né? Vocês podem também conseguir esse livro e fazer os exercícios que tem lá,
tá? Todos os exercícios que tem lá são complementares, esses que estão aqui. Aliás, a maioria desses que estão aqui, se não todos, eu retirei de lá daquele livro, tá certo? Mas aí, se vocês quiserem fazer mais exercícios, o livro lá tem mais disponibilidade, tem mais exercícios complementares, tá bom? Então, até logo, pessoal.